Boa noite, irmãos. Que bom que estamos aqui para cultuar ao Senhor. E que bom que Deus está aqui para receber nosso culto, amém? Vamos orar ao Senhor e colocar-nos na presença dEle, sabendo que se Ele trouxe você aqui à noite é porque tem algo especial para a sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai falar, amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e abrir seu coração para Deus. Um coração aberto, e pedisse que Deus operasse agora no seu coração, na sua vida, traga sobre você um tempo novo, um renovo da parte de Deus para o seu coração. Deus, estamos aqui nessa noite, nos apresentamos ao Senhor como adoradores que desejam adorá-lo em espírito e em verdade. Ache esse adorador em nós, ó Deus, porque o Senhor busca adoradores que te adorem assim, e nós queremos te adorar assim nessa noite. Queremos abrir nosso coração, ó Deus, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Queremos abrir nossas vidas, ó Deus, para receber todas as coisas que o Senhor tem para depositar em nossas vidas e em nossos corações. E a nossa oração, ó Deus, é que hoje o mover sobrenatural de Deus se torne algo natural para nós nesse ambiente de adoração, louvor ao teu nome. Todo espírito contrário, toda resistência ao Espírito Santo de Deus caia por terra agora em nome de Jesus. E os nossos corações estejam abertos e maleáveis, ó Deus, e a palavra semeada caia em boa terra para produzir muito fruto para a glória do teu nome. Toma, Senhor, e nos conduz pelo teu Espírito, a tua presença, através do louvor, da adoração, a oração, através da oferta, do dízimo, e de tudo mais que fizermos aqui nessa noite, seja para o engrandecimento do teu nome, e a expressão da nossa fé e da nossa gratidão ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o nosso Deus? Boa noite, irmãos, a graça e paz ao Senhor Jesus, amém? Você estar aqui essa noite, você abriu mão de algo para estar aqui. Você abriu mão de um pouco do seu tempo para dedicar o seu louvor e a sua adoração a Deus. Mas Deus, Ele abriu mão de algo muito maior por mim e por você. Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. E muitos aí nem conhecem, nunca ouviram falar disso. Mas você que está aqui nessa noite, você conhece sobre esse amor. E o que Ele pede de mim, de você, é que cada dia a gente abra mão das nossas vontades, abra mão dos nossos desejos, por amor a Ele, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é para nós. Ele é o nosso Salvador, Ele se entregou por nós. Vamos adorar o Senhor com toda a força, com toda a alegria do nosso coração nessa noite. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado de pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai. Despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Abra
a mão pro Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele te deu, ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Olha o que ele faz, querido. Pôs um anel em meu dedo e me tirou. O Senhor faz, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Nada tem valor, só vale o amor dele. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de... Faça essa declaração, querida. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde? Eu só tenho você. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou, diga pro Senhor, eu sou totalmente teu, Senhor. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Aleluia! Obrigado, Senhor, por teu sacrifício na cruz. Não há maior amor, querido. Não há maior amor. Gostaria de desafiar você durante essa canção, ao irmão que está do teu lado, ao irmão que está à frente, se for possível até sair do teu lugar, querido. Cumprimenta os irmãos, declare a paz do Senhor sobre a vida do teu irmão, declare o amor, declare bênçãos de Deus neste lugar sobre a vida do teu irmão aqui. Aleluia. Me alcança.
Adore ao Senhor com palmas. Me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior Vamos fazer uma declaração. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. A Ele seja. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Teu amor para sempre viverei. Teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, 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 o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Aleluia. E é incrível você pensar e eu fico aqui tentando imaginar a graça de Deus. A graça de Deus é isso aí, querido. É você aqui, ó. A graça de Deus é a chuva que cai lá e faz brotar a flor. Às vezes num lugar que nem imagina, ninguém imagina que poderia brotar. A graça de Deus é milhares e milhares de pessoas que contraíram o coronavírus e hoje estão em casa ou estão numa igreja como você e eu adorando. A graça de Deus é você. Você é a graça de Deus. Sobre sua vida, essa graça se derrama dia a dia. Agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor pela graça. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. E treme a terra contra
louvo o santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Adore ao Senhor. Que tremenda graça, Ó que infalível amor, Ele tomou meu lugar, a minha cruz levou. Você Deu sua vida, Ele te liberta. sou liberto em si. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Senhor. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Adore ao Senhor. Tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Oh, que tremenda graça, Ó que infalível amor, o teu amor, Senhor. tomou o meu lugar, A minha, minha cruz levou. você deu Sua vida, estou liberto em si. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Seja grato ao Senhor todos os dias, todos os dias. Você é a graça de Deus sobre esta terra. Pelo que fez por mim, eu te agradeço. Aleluia. Essa canção fala da bondade de Deus, fala da fidelidade de Deus. E ainda que eu e você sejamos infiéis, ainda que eu e você estejamos em pecado, ainda que uma mãe se esqueça do filho, assim nos fala a palavra de Deus, Ele jamais, jamais, querido, não é amanhã, não é ontem, não é daqui a um tempo, é jamais, jamais. Lembre-se do Senhor, lembre-se dos seus dízimos, nas suas ofertas agora durante essa canção. Lembre do Senhor na sua caminhada no dia a dia. Lembre do Senhor no seu momento com o seu marido, com o seu esposo, com a sua esposa, do seu momento com seus filhos, com seus amigos. Lembre-se do Senhor. Lembre-se, você é a graça de Deus neste tempo. E toda vez que você é um exemplo, toda vez que você demonstra essa graça, demonstra esse amor,
Você está sendo fiel a Deus. Você está obedecendo a Deus. E o que Ele quer de mim e você é obediência, querido. Obediência. Dízimos e ofertas é um sinal de obediência. Não é o dinheiro para o pastor, não é o dinheiro para a igreja, não é o dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus é dono de tudo, de tudo. Não é só dos 10%, querido, é dos 100% que você ganha, Ele é dono. Mas Ele mesmo assim, olha a graça, Ele mesmo assim te deixa administrar 90%. E só pede de você 10%, só 10%. Querido, lembre-se do Senhor no seu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque você não está fazendo para homens, você está obedecendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Faça com alegria, né? Não faça assim, ixi, vai faltar para isso, vai faltar para aquilo. O nosso Deus, esse canção fala, Ele é fiel, não vai faltar. Pode ser que amanhã não dê, pode ser que depois dê, mas Ele não deixa faltar. Ele não deixa faltar. Você possa entregar seu dízimo, oferta durante essa canção, mas eu quero pedir para você colocar teu coração, coloca a tua vida diante de Deus agora. Coloca a tua vida diante de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Ele é pra você. Sei que és meu Pai, que amigo és. Viva, querido. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, Jesus é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, diga pro Senhor, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te
te dou o meu ser. Se entregue. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. És fiel, declare mais uma vez. És fiel, eu sei, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, não pelo que temos, Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Dia após dia, com bênção sem fim, nunca mudei, me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor com palmas. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Poder sentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Amém? Antes de mais nada, eu quero colocar os dízimos e as ofertas na presença do Senhor. Deus, obrigado. Obrigado pelo Teu povo, pelo sustento que o Senhor tem dado ao Teu povo e pela maneira de fidelidade que o Teu povo tem com a Tua obra. Que essa fidelidade, Senhor, deles com o Senhor, com a Tua palavra e com a Tua obra, seja recompensada, ó Deus, seja generosamente abençoados, ó Deus, pela fidelidade deles, a Tua palavra, a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nunca falte, ó Deus, o sustento para os Teus filhos. E aqueles, ó Deus, que ainda não podem, não entenderam, ó Deus, que o Senhor coloque a compreensão e abençoe ele, ó Senhor, por meio da Tua palavra e pelo Seu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Hoje nós estamos recebendo como pregadora alguém muito especial para mim, e eu quero convidar aqui a Daiane. Daiane é filha dessa igreja, e hoje vai trazer para nós uma palavra para o coração dos pais, uma direção da parte de Deus. Ela que é uma psicóloga formada, pós-graduada, caminhando para o mestrado, oh glória, mas principalmente uma menina de Deus. Essa menina sempre se portou e sempre honrou a Deus com a sua vida, por isso Deus tem honrado ela e vai continuar honrando, amém? Deus, quero colocar a vida da Daiane diante do Senhor, e pedir que o Senhor use ela hoje, de maneira poderosa, e continue abençoando e sustentando tua filha, com a sua graça maravilhosa, e faz dela boca de Deus nessa noite, na minha vida e na vida da igreja, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, que a graça e paz esteja com todos. Bom, a maioria já me conhece, né, mas aí eu fiquei pensando, né, tem bastante gente nova na igreja, graças a Deus por isso, e aí eu fiquei pensando, como é que eu vou me apresentar, né, para aqueles que não me conhecem. Então, eu sou a Daiane,
sou esposa do Edinaldo, dá um tchauzinho aí. Sou a mãe do Felipe, de 7 anos, e do Luíde, de 1 ano e 7 meses. Sou psicóloga, né, tenho um consultório em Curitiba. Então, assim, tenho uma escola diária, né, com os meus pequenos. E aí, para mim, não é mais fácil pelo fato de eu ser psicóloga, né? Muita gente fala isso para mim, mas para você é fácil porque você já é psicóloga. Não, né? A minha conexão afetiva com eles faz com que, às vezes, eu também saia do trilho, eu também erre, e aí, né, a reflexão me faz voltar de novo, pensar onde que eu estou errando. Mas é a graça de Deus que vai nos sustentando e vai nos dando direcionamento. Quando as meninas me convidaram, eu confesso que eu fiquei assim, meu Deus, será, né? A gente fica pensando por conta da responsabilidade que é estar aqui à frente, né? Falando sobre a palavra de Deus, então, é uma responsabilidade muito grande, e eu fiquei, confesso, meio assim, insegura, mas eu estou aqui por obediência, cumprindo o ID de Jesus, né? E aí, quando eu pensei no tema, né, o que eu posso, qual é a mensagem, e pedi o direcionamento de Deus, qual é a mensagem que eu posso trazer hoje, para que a gente possa realmente crescer, para que a gente possa pensar quais são os nossos desafios que nós temos para enfrentar nos dias de hoje. Aí eu pensei nesse tema, cumprindo um chamado para esse tempo. Quando a gente se torna pai e mãe, Deus nos deu uma missão, que é levar a palavra dele ao coração dos nossos filhos. Deus não está nos perguntando se a gente se sente preparado para isso, ou quão capazes nós somos. Ele simplesmente nos dá essa missão e essa ordem. E aí, se a gente não está preparado o suficiente, nós precisamos nos preparar. Nós sabemos o quanto que o inimigo ele tem investido pesado nas nossas crianças, o alvo tem sido as nossas crianças, e nós precisamos nos preparar com aquilo que Deus nos oferece, porque o alvo de Deus também é as crianças, o alvo de Deus também é a família. Então, eu queria que vocês olhassem essa imagem. Está um pouquinho escura, mas acho que dá para ver. O que gera no coração de vocês quando vocês olham para essa imagem? O que passa aí no coração de vocês quando vocês focam nessa imagem? Essa imagem, para mim, ela tem a ver com conexão. Essa imagem, para mim, tem a ver com um propósito comum, né? Quando a família ela se propõe a estar debaixo de um propósito comum. É uma família que o propósito, o direcionamento da vida, das escolhas, estão no direcionamento daquilo que Deus quer. E a base de versículo que nós vamos usar está lá em Salmos 71, 18, que diz assim: não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, do teu poder às futuras gerações. Então, o salmista está dizendo para Deus, para que Deus quem é o Deus que você está apresentando para o teu filho? Quem é o Deus que você está apresentando para o teu neto? O Deus que você apresenta é o Deus de poder, é o Deus que merece a atenção aos finais de semana, é o Deus que merece atenção quando a gente dedica esse momento a 1 hora aqui no culto. Quem é esse Deus de poder que você está querendo ensinar para o teu filho? E lá em Daniel 4:3 está dizendo assim: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura em geração
em geração. Eu posso dizer que eu sou fruto de uma semente que foi lançada. E eu dou glórias a Deus pela essa igreja. Eu tenho essa igreja, ela faz parte da minha história. A minha história, as minhas experiências, minhas primeiras experiências, ainda quando criança, eu me batizei com 9 anos. Foi uma decisão minha, eu não tinha comunicado nada à minha família, simplesmente fui lá no gabinete do pastor, era o pastor Paim, e falei da minha decisão, embora não entendendo talvez muito logicamente isso, mas emocionalmente tinha algo que me conectava, que me fazia entender que aquele era o caminho certo, para seguir. E essa igreja, ela faz parte da minha história. A minha vida profissional começou aqui, Então, assim, o meu primeiro consultório foi ali, do lado ali da igreja. Ele está ali montado, Então, quem sabe, Deus está ali, Deus abençoando aí outras pessoas. Então, eu posso dizer que eu sou fruto. Eu entendi que não existia um outro lugar que eu quisesse estar que não fosse na casa de Deus. O fato de eu não tive, não pense que eu tive uma adolescência perfeita, uma vida perfeita, fiz escolhas perfeitas, mas eu tenho certeza que o fato de ter uma mãe que orava, uma mãe que estava ali intercedendo, fez muita diferença. Fez com que Deus pudesse estar realmente conduzindo as nossas vidas, tanto minha, da minha família. Então, eu quero que você pense hoje, qual é o Deus que você está apresentando para o teu filho. Então, pode passar o próximo. Deus nos deu essa missão. Olha quanta responsabilidade que nós temos, Deus nos deu uma missão de treinar uma geração. E, de novo, Deus não está dizendo o quanto que você se sente preparado para isso. Deus está te dando uma ordem que você precisa treinar. Alguém precisa passar. Alguém precisa ensinar para as crianças de hoje quem é Deus. Alguém precisa ensinar para as crianças de hoje quem é Jesus. Preparar um caminho para que eles possam seguir e anunciar a volta de Jesus. E aí a gente pode pensar assim, mas para que se preocupar com o que a gente transmite para a futura geração? Porque o alvo são as nossas crianças. E por que o alvo são as nossas crianças? Uma criança morta espiritualmente é uma geração que será eliminada com ela. Cada vez mais nós estamos vendo as ideologias sendo implantadas no coração das crianças e o inferno avançando. Por quê? Porque muitas vezes nós temos medo de nos posicionar, temos medo de dizer a nossa fé, medo de causar um desconforto entre as pessoas, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o politicamente correto que a gente está vivenciando. Então, o alvo são elas. E uma criança que experimenta o doce relacionamento com Cristo nunca vai querer estar longe dele e assim construir a sua vida na palavra. Então, as crianças, quando a gente fala assim, as crianças elas são o futuro de amanhã. Não, elas são agora. Elas precisam ser envolvidas agora. Elas precisam ter um relacionamento com Deus agora. Então, quando o seu filho está lá embaixo, no ministério infantil, sendo ministrado, não é porque é para você escutar mais calmo, o culto, ou para as crianças não atrapalharem. É porque o coração delas precisam ser ministrados. Elas precisam ter um encontro com Jesus, ainda na infância. E essa imagem, pode passar a próxima? Essa imagem reflete um pouquinho, o quanto que a infância, ela
tem sido o alvo para que o diabo ele tem tentado roubar a alegria das nossas crianças. E essas duas imagens, né, a gente pode ver, se a gente pudesse fazer, né, uma comparação, né, de crianças que crescem em lares saudáveis, crianças que entendem sobre o amor de Jesus, e crianças que estão deprimidas, crianças que estão sendo roubadas a sua infância. Então, a geração que vem antes, né, da gente, então, a geração que vem antes de você te ensina a viver com Deus, os valores do reino, ou te ensina a desprezar ao Senhor e não colocar o Senhor como prioridade. Somos semeadores, espalhamos diariamente muitas sementes ao nosso redor. Quais as sementes que você tem colocado, que você tem espalhado? Quais as sementes que você espalha no teu trabalho? Quais as sementes que você espalha na tua casa, na tua relação com teu marido, com os teus filhos? E aí a gente pode pensar que semear não é só lançar uma semente. Não é só, eu trago para a igreja, né? Eu faço a minha parte. Semeadura é um tempo que você tem para preparar o que vem depois de você. Leva tempo, precisa de investimento. E lá em Salmo 126, 5, 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Não é fácil o semear. Não é fácil a gente abrir mão das coisas que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Não é fácil a gente administrar aquilo que a gente sente. Não é fácil a gente dar um passo, né, quando um irmão nos machuca, ou a gente tem uma situação difícil no nosso trabalho, mas a palavra de Deus, ela está nos dizendo que aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, eles colherão. Então, aquilo que está sendo difícil para você, aquilo que tem sido uma luta para você, não desista, porque a palavra de Deus, ela te garante que a colheita, ela será certeira. E aí a gente pode pensar sobre algumas lições sobre a semeadura. Assim como a plantação é um fruto prolongado e contínuo, e esse contínuo trabalho, a semeadura em sua família, ela precisa ser pensada, priorizada, planejada e acompanhada. Faz-se necessário investir. E aqui eu coloquei um pouquinho sobre as nossas necessidades da nossa infância. Todos nós temos necessidades emocionais em algum nível que não foi suprido. Às vezes nos faltou a segurança, nos faltou a palavra de afirmação, nos faltou ter tempo de qualidade com os nossos pais, com as nossas figuras. E muitas vezes, por ter nos faltado, e por conta dessa necessidade emocional, muitas vezes nós não conseguimos suprir as necessidades emocionais dos nossos filhos. E isso vai criando uma barreira. Pais que não conseguem ser afetivos, pais que perdem a paciência fácil, pais que vão pelo caminho do bater porque acham que isso é o que vai resolver no primeiro momento, pais que não têm paciência para sentar com seus filhos, para poder ouvir, para poder brincar, para poder se conectar. E aí a gente precisa pensar que o ciclo disfuncional, ele precisa ser rompido, porque a grande chance dessa criança reproduzir aquilo que também faltou, porque aí o ciclo ele vai continuando, porque se eu não tive as minhas necessidades emocionais satisfeitas na minha infância,
nos meus filhos, os meus filhos também vão crescer com essas necessidades emocionais não satisfeitas, e aí a gente vai criando um ciclo disfuncional. O autoconhecimento é importante. O que te falta? Quais as barreiras que você precisa vencer em relação a melhorar a sua conexão com o seu filho? E aqui não é um ponto só para quem tem criança pequena, né? Nós temos relações de adultos, pais que não conseguem realmente se conectar com os seus filhos e às vezes acha que não dá mais tempo. Mas o ciclo disfuncional, ele pode sim ser rompido. Só que para isso você precisa pagar o preço. Não adianta, eu quero que vocês imaginem assim, imagine que dentro de nós temos uma casa emocional. E dentro dela, pode ser que tenha algumas áreas que estejam bem bagunçadas, né? Então, a área de relacionamento, questão de perdão. Só que eu só vou conseguir organizar essa bagunça se eu entrar lá, ver o tamanho da bagunça e eu começar a mexer nisso. Não adianta, Deus vai nos ajudar no sentido assim, colocando pessoas para nos ajudar nesse processo. Mas a gente só sentar e orar, Senhor, me ajuda com essa bagunça, e não fazer nada, infelizmente, a bagunça ela não vai se resolver sozinha. E por isso que muitas pessoas se sentem frustradas e perguntam, mas por que Deus não me ouve? Eu já orei tanto a Deus para que Deus resolvesse essa área da minha vida. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que entrar, você vai ter que mexer, você vai ter que ver o que você precisa jogar fora, o que tem de lixo lá dentro que não te serve mais. E para as coisas novas acontecerem na sua vida, você precisa abrir espaço. Vai precisar jogar coisas fora. Então, é importante que a gente entenda a nossa dinâmica emocional, para que a gente possa ser capaz de ajudar os nossos filhos emocionalmente. Nós não conseguimos ter empatia por ninguém, se primeiro a gente não olha para as nossas emoções. Eu não posso entender, eu não sou capaz de entender a emoção do meu filho quando ele está frustrado, quando ele precisa de algo ali que frustrou ele, se eu não olhar para as minhas emoções. Eu não vou conectar. Eu vou invalidar aquilo. Qual que é o ciclo? Eu vou invalidar. Para de chorar que isso não é nada, você está fazendo birra, engole esse choro porque você não tem motivo para chorar. E isso, a criança ela vai não aprendendo a lidar com aquilo que ela sente. Então, hoje nós estamos vivendo um distanciamento afetivo silencioso dentro dos lares. Então, distanciamento emocional, cada um no seu quarto, cada um com a sua individualidade, pais que precisam do seu tempo porque trabalharam muito, porque precisam do silêncio, crianças com a necessidade de conexão, mas o eu fala mais alto, né? O eu adulto fala mais alto, quebra dos laços, e o nós foi deixado de lado, né? Então, a nossa grande dificuldade em relação ao que nós estamos vivendo como família é que não existe mais o nós, né? Então, sou eu, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou pensando, e aí entra, né, o time dos pais autoritários, né? E eu não estou dizendo que o pai não tem que ter autoridade. O pai tem que ter autoridade, sim. O pai é o líder, ele é o que conduz o barco, mas ele não precisa ser autoritário no sentido de não ouvir aquilo que o seu filho tem para dizer. Eu atendo muitas crianças que elas falam assim para mim, mas meu pai e minha mãe não deixam eu falar. Quando eu falo, fica quieto, né? Não quero mais ouvir. O fato de o teu filho falar aquilo que ele pensa, não significa que ele vai fazer a vontade dele, mas significa o quê? Qual que é a mensagem que você passa para ele? O que você pensa é importante. Eu fiquei feliz de ouvir o que você está pensando, mas nós não vamos conduzir dessa maneira, porque é o pai e a mãe que sabem aquilo que é o melhor. Então,
São essas desconexões que vai acontecendo. E aí, quando entra na adolescência, o pai quer ouvir o adolescente, só que isso não foi plantado, isso não foi cultivado, e aí o que o adolescente faz? A porta está trancada. As crianças, elas têm a necessidade de relação. Veja teu filho, né, quando ele quer conversar com você, e você está lá, às vezes, no celular, ou olhando a televisão, e ele te chacoalha, fala, pai, mãe, né, olha para mim. Por quê? Porque eles têm a necessidade. E se nós não vamos construindo isso ao longo do processo de relacionamento, quando chega na adolescência, eles vão preferir conversar com os amigos, eles vão preferir se abrir com os amigos. Por quê? Porque essa porta, ela não foi mantida aberta, né? Porque toda vez que seu filho vai lá, você fecha a porta, porque você tem algo talvez mais importante para fazer. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente tem que... eu sei, né, da rotina, eu trabalho, eu e meu marido, a gente tem uma rotina bem... uma dinâmica bem puxada, mas a gente precisa se atentar a isso. O que tem sido prioridade na nossa vida? Então, se a gente for pensar nessa reconstrução da nossa sociedade, não tem como a gente pensar numa reconstrução da sociedade sem que a gente pense pela reconstrução da família. Outro aprendizado que a gente pode ter em relação à semeadura é que nenhuma semente plantada cresce e frutifica da noite para o dia. E aí vem de novo o nosso imediatismo. E a gente fala muito das crianças, que as crianças elas são imediatas, né? As crianças não sabem esperar, as crianças são ansiosas, mas nós adultos também somos. Nós somos quando nós queremos que a primeira vez que a gente ensinou, o nosso filho já aprenda. Nós também somos imediatistas quando nós não temos paciência para ensinar. E aí o que a gente faz? Talvez vai no grito, talvez vai na vara, né, que alguns acreditam que a vara ungida, né? Eu sei que isso é uma discussão entre nós cristãos, mas eu não acredito que a gente aprenda apanhando. Não consigo conectar que existe aprendizado com alguém te batendo. É só a gente pensar se nós, como adultos, a gente aprende com alguém gritando no nosso ouvido, ou alguém batendo. Eu não vejo, pelo menos a minha experiência, eu nunca vi nenhum pai me dizer assim, não, eu bati no meu filho quando eu estava muito calmo, quando eu estava muito pleno. Geralmente a gente quer jogar uma frustração que a gente tem ali. Às vezes o nosso copo ele já está tão transbordado de tantas coisas que nós vivenciamos no nosso dia, e aquilo que a criança faz é a gota d'água para a gente se explodir. Então, essa espera ela precisa ser ativa, o qual regando as sementes, crendo na certeza da colheita e agradecendo a Deus pelos frutos que ainda não colhemos. Os frutos eles vão vir, só que nós precisamos continuar crendo naquilo que nós estamos ensinando. Nós precisamos continuar olhando para a forma que nós estamos ensinando. E se seu filho ele não está aprendendo, a gente precisa ver quais são as nossas estratégias. Então, o que acontece? Se eu falo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a criança ela não está conectando, talvez o problema seja com o professor, não porque a criança ela é desobediente. Talvez a estratégia que eu estou usando não está sendo tão efetiva para conectar aquela informação para a criança. Outro aprendizado que nós temos, todo fruto colhido tem a mesma natureza da semente plantada. Tal como o agricultor que cultiva arroz não espera colher feijão, também seria irracional esperarmos colher amor, paz, confiança, se apenas lançamos sementes da indiferença, rancor, crítica ao coração dos nossos filhos. Compreender as nossas emoções para nos conectar com os filhos. A responsabilidade afetiva. E essa responsabilidade afetiva,
ela é muito importante, porque nós precisamos entender que o nosso comportamento vai gerar algo emocionalmente no coração dos nossos filhos. E, às vezes, por mais que a gente se desculpe, né, por mais que a gente vá lá e peça perdão, e o perdão é o quê? É para a gente ir e não fazer de novo. Mas e daqui a pouco a gente vai e repete as mesmas coisas. A gente lança palavras, você é um preguiçoso, você não gosta de aprender, você não faz nada direito, você é um desatento, e a criança ela vai absorvendo toda essa nossa forma de palavras. E aqui, às vezes, a gente pode até achar que, poxa, mas eu não sou indiferente, eu não sou rancorosa, eu não lanço palavras de maldição para os meus filhos, mas são as pequenas palavras que vai nos desconectando dos nossos filhos. E o tamanho da colheita é correspondente ao tamanho da semeadura. Conforme o Espírito Santo nos ensinou, lá em Coríntios 2, 9 e 6, não devemos esperar uma grande colheita na vida dos nossos filhos, se da nossa parte não selecionamos as nossas melhores sementes, se não perseveramos em arar o solo nos corações com amor, e se não valorizamos e priorizamos o tempo devido à semeadura. Então, se nós queremos colher algo grande para os nossos filhos, novamente nós precisamos pagar o preço. E Deus nos deixou uma ordem bíblica, que nós precisamos ser frutíferos. E aí eu queria que a gente pensasse em algumas reflexões. Como nós estamos caminhando em relação a essa ordem deixada por Deus? Será que nós estamos sendo uma família estéril, que não dá frutos, que não deixa um legado, que os valores que são passados são valores superficiais? Será que estamos repassando esses valores? Somos uma família que vai lutar pelos princípios de Deus? Essa semana eu estava levando o Felipe para a escola e tinha um adesivo dizendo: tire a sua fé do armário. E quantos de nós que não declaramos a nossa fé? E aí entra a questão do politicamente correto, né? Nós estamos vivendo uma geração que não quer se indispor com o mundo, mas prefere se indispor com Deus. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que brigar com ninguém, que a gente está vivendo um momento de tanta intolerância, né, onde o diálogo ele não faz mais presente, porque é o que eu penso, e aquilo que eu penso é regra, e se você desacredita, eu já te cancelo, né, amizades sendo desfeitas por conta de posicionamento político. Só que nós precisamos entender como é que nós estamos nos posicionando diante do mundo, diante daquilo que nós acreditamos. Se nós estamos sendo isentos, né, se nós estamos adotando uma posição de isento, nisso eu não falo, nisso eu não me posiciono, eu não tenho opinião sobre, e o inferno ele continua avançando, porque o inferno ele vem forte com o posicionamento dele. Ele não tem medo do que as pessoas estão pensando. Ele não tem medo se vai desagradar as pessoas. E nós, muitas vezes, nós temos muito mais medo do que o diabo vai fazer daquilo que o Deus que nós temos. Jesus ele já venceu, Jesus já derrotou o diabo. Já é certa a nossa vitória. E nós precisamos tomar posse disso como igreja. Novamente, eu não estou dizendo que a gente precisa brigar com ninguém. A gente pode ser, sim, de forma assertiva, falar daquilo que a gente acredita, dos valores que nós queremos passar para os nossos filhos, de colocar limites daquilo que nós queremos passar. A escola ela não tem que ser responsável pela formação da identidade do seu filho. É você que vai plantar isso no coração dele, é você que vai dizer os valores que você acredita sobre isso.
Então, eu quero que você pense nisso. Se você tem adotado essa postura de não querer se indispor com as pessoas, não falar da sua fé, não dizer aquilo que você acredita, porque você não quer se indispor, e a primeira coisa que vai acontecer, talvez quando você começar a se posicionar, você vai decepcionar pessoas. Isso é natural, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui para que o reino de Deus avance. E o reino de Deus, ele é um reino eterno. E nós precisamos lutar pelas nossas crianças. Quais os valores que os teus filhos estão herdando de você? O pecado faz com que nós não produzamos nada de bom. Família dividida, buscando o melhor que é para si e não para a família. Família dividida, buscando aquilo que eu quero, aquilo que é a minha vontade, vivendo um individualismo, e a nossa maior dificuldade, novamente, é aquilo que quando nós nos esquecemos do nós vivemos o eu. Só que a família não é eu. Quando eu me caso, eu tomo a decisão de dividir a vida com alguém. Então, eu não posso me comportar como se eu fosse solteira, como só as minhas opiniões valessem, como só eu pudesse decidir. Quando nós nos casamos e decidimos ter filho, eu não posso esperar que só a esposa que cuide dos filhos. Nós viemos numa sociedade onde a gente coloca a responsabilidade sobre a vida das mulheres, como se as mulheres elas fossem... Obrigada. Como se elas fossem responsáveis pela educação dos filhos. Eu brinco assim muito, quando eu fico muito brava, quando eu escuto assim, mas meu marido me ajuda. Eu fico muito brava com essa frase. O pai das crianças me ajuda. Eu falei, desculpa, ele não te ajuda, ele faz a responsabilidade dele como pai. Ele assume a responsabilidade dele como pai. Porque ao nós, é a dinâmica da família que mudou. E aí, quando as famílias elas vão se desconectando, porque aí eu vou entrando numa briga, eu vou entrando numa competição de quem tem que fazer mais, quem tem que fazer menos, e aí a gente não assume essa responsabilidade do nós. Os filhos têm aprendido a dar honra ao que os pais dão honra. E eu gostaria que você guardasse essa frase. Ao que você tem dado honra? Ao trabalho, às séries da Netflix, aos amigos. Deixa de vir para a igreja porque está cansado. Algum tempo eu tenho me questionado muito sobre esse comportamento que muitas vezes a gente tem. Eu não vou vir para a igreja hoje porque eu estou cansado. Mas você deixa de trabalhar porque você está cansado? Você deixa de, talvez, de uma festa porque você está cansado? Dificilmente não. Então, eu sempre faço assim, esse questionamento. Quando eu não estou, às vezes acontece, não está muito bem de saúde, mas, eu iria trabalhar se eu estivesse me sentindo dessa forma? Sim, eu dou conta de trabalhar, então eu dou conta de vir para a igreja também. E aí, é esse Deus que nós estamos apresentando para os nossos filhos. É essa honra que nós estamos apresentando para os nossos filhos. Quando a gente fala, não vamos não, porque a gente está cansado. Quando o nosso filho fala, não quero ir para a igreja, porque lá é chato. E a gente fala, então, tá bom. Não vamos levar, não vamos... o ministério faz um evento bacana, faz um evento legal. Não, mas eu tenho um outro compromisso mais importante que isso. Então, os filhos vão dar honra àquilo que os pais dão honra. E aí a gente está vivenciando também, e aí esse exemplo vem da nossa experiência pessoal com Deus. Ontem eu estava conversando com o Felipe e a gente está num processo de ler a Bíblia, ler Salmos. E aí, eu conversando com ele e falando para ele que um dia ele vai poder ler a Bíblia para os filhos dele. E aí ele falou bem assim, mamãe, eu vou poder levar eles para a igreja também. E aí ele falou, eu quero ir de manhã e de noite. Mas eu vou ver se dá, mas eu quero levar eles de manhã e à noite. Amém por isso.
Então, a gente precisa pensar, irmãos, e eu gostaria que vocês pensassem assim, se toda a competência que a gente deseja para os nossos filhos, que eles desenvolvam, nós desejamos tantas coisas, né? O Felipe já quis ser astronauta, agora ele está pensando em ser jogador de futebol, por conta das, né? Agora ele está nas figurinhas da Copa. Então, ele está nesse processo. Mas nós desejamos tantas coisas para os nossos filhos, né? Queremos que eles sejam bem-sucedidos, que eles façam uma boa faculdade, mas, né, queremos que eles aprendam a nadar, querendo jogar futebol, que aprendam a mexer no computador. Mas será que aquilo que nós queremos que eles desenvolvam estão levando eles a se amar, a se respeitar? Nós estamos diante de uma geração de adolescentes que não sabem o valor que têm. E aí, quando eles não sabem o valor que têm, eles aceitam qualquer coisa. Qualquer coisa serve para eles. Qualquer referência serve para eles. Filhos que se questionam no que eu sou bom, no que eu sei fazer, qual é o meu valor como pessoa, por que eu estou nesse mundo, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui, qual é o meu papel de pertencimento dentro dessa família, por que eu faço a diferença na vida das pessoas, na vida da sociedade. Então, a gente precisa pensar que o nosso investimento financeiro, que é o que a gente busca, nós queremos trabalhar para dar uma condição melhor para os nossos filhos. Hoje, o Felipe e o Luíde têm tudo aquilo que a gente não teve na nossa infância. Mas eu e o Naldo, como pais, nós precisamos nos questionar se todo o nosso empenho, cada hora que a gente trabalha mais o nosso trabalho, se isso tem valido a pena para que ele se sinta amado, para que ele se sinta importante, para que ele se sinta valorizado. Nossos adolescentes estão negociando quem eles são e eles entregam a identidade deles, porque eles não sabem, porque eles entregam a sua identidade que eles não são, que não são deles, porque eles não veem valor neles mesmos. E isso é muito sério. E aí, quando vem um amigo, né, olha o que eu tenho para você, olha como que essa ideia é legal, olha o quanto que essa experiência é legal, e ele vai, porque ele não sabe o valor que ele tem. Ele não sabe o que tem de tão precioso e valioso dentro do coração dele, que não vale a pena ele ir por esse caminho, e aí ele vai testando, ele vai vendo as possibilidades. Adolescentes que não veem vantagem em ser quem eles são, começam a se comparar, e aí a gente tem, né, a grande questão da rede social, onde tem os adolescentes, existe uma distorção da imagem deles, porque eles querem ter o corpo perfeito, a pele perfeita, o cabelo perfeito. Eu atendo muitas adolescentes, e é muito triste, meninas de 12, 13 anos, que se olham no espelho e se acham horrorosas, porque elas não se reconhecem, porque aquela pele não é a pele que elas veem lá na rede social, porque o corpo que elas têm não é aquele corpo escultural que elas têm. E aí elas vão numa auto-rejeição, negando a identidade delas. Eu preciso transformar quem eu sou. E eu vou me aproximando dessa transformação. Desejo ser o que eu não vejo em mim. E aí, o quanto foi verbalizado. Por isso que, eu não estou dizendo que não adianta, mas o efeito ele é diferente na questão do amor próprio. E aí a gente, né, os pais desesperados, mas você é linda. Mas não foi construída essa identidade nela. Ela não foi construída a identidade que ela precisava se aceitar da maneira como ela era. Não foi construído a identidade de que Deus a fez perfeita e que Deus não erra, que Deus teve um cuidado enorme com ela, que Deus pensou sobre ela. E aí é essa palavra que nós tentamos desesperadamente conectar com os nossos filhos. Não conecta.
E aí, o quanto foi inculcado, a palavra de Deus diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos. Nós devemos reafirmar todos os dias a identidade deles, dentro do coração dessa criança, adolescente, o seu valor, o quanto eles têm um lugar, o quanto é importante e faz diferença esse lugar dentro da família. E o mundo ele vem ofertar para você e para mim, principalmente para as crianças e para os adolescentes, mudar qualquer coisa que você não goste. Hoje é muito fácil, né? Eu não gosto disso, eu tenho cirurgia para tudo quanto é coisas que nós não gostamos, e aí a gente pode ir por esse caminho. Como eu vou conectar com o meu filho, se eu estou na posição da detentora de saber? A grande dificuldade dos pais em lidarem com os seus adolescentes é porque eles querem, e aí entra de novo o autoritarismo, ele tem que me respeitar, sim, mas vocês precisam aprender a negociar. Bater de frente não vai ser o melhor caminho, por quê? Porque vocês não estão numa guerra. Não é uma guerra de quem tem mais poder, de quem manda mais. É um princípio de conexão. Ao invés de você dizer para o seu filho, você vai se dar mal porque você está escolhendo por esse caminho, o quanto que você abençoa o seu filho, mesmo que ele não se comporte da maneira como você gostaria, o quanto que você, quando o seu filho sai, você declara a bênção para ele, vai com Deus, aonde você for, que Deus esteja com você, e não dizer para ele, olha, você não tem que ir, Deus sabe do teu coração. E aí, enquanto você está lá, ajoelhada diante do Senhor, orando por Ele, declare a bênção sobre a vida dele. A gente vai gastando muita energia, porque os filhos eles vão se afastando cada vez mais. E ele precisa compreender que esse amor ele é incondicional. Eu sei que é extremamente difícil a gente amar quem está nos decepcionando. Senhor, não foi isso que eu esperei para o meu filho. Não é esse o caminho que eu gostaria que ele seguisse. Mas ele precisa sentir que você é capaz de amar, porque é isso que Deus nos faz. Deus, ele não aprova, pode não aprovar o nosso comportamento, mas ele nos ama. E é isso que ele faz. Deus, ele se entristece com os nossos comportamentos, com certeza, mas ele não deixa de nos amar. E é esse que é o nosso papel como pai e como mãe. Eu amo você. Eu não estou de acordo com o teu comportamento, mas o meu amor por você, ele é imutável. Então, nós precisamos pensar a rede de amigos. Por que os adolescentes eles se conectam com os amigos? Porque os amigos têm tempo para eles. São os amigos que olham nos olhos deles, são os amigos que dizem o quanto que eles são importantes, são os amigos que dizem o quanto que eles são especiais, o quanto que a amizade deles é valorosa. E no final das contas, de tudo isso, ele não vai perguntar para os pais na hora que ele tiver com uma dúvida, quando ele tiver com uma crise, quando ele tiver com alguma questão emocional dentro dele, ele vai perguntar para os amigos, porque os amigos gastam tempo de se conectar com eles. Então, nós precisamos acordar, irmãos. A palavra de Deus diz, desperta tu que dormes, gastar tempo com o que realmente importa. Só que, para isso, você precisa pagar o preço. Você precisa estar disposto a abrir mão dos seus interesses, gastar tempo com o seu filho para ensinar amor próprio, respeito, valorização. Porque se a gente não ensina, ele vai crescer com esse vazio. E ele vai crescer com uma visão distorcida do que é o amor próprio. O amor próprio é eu fazer tudo aquilo que o meu amigo diz que eu tenho que fazer para que eu me sinta aceita. O respeito é eu permitir que as pessoas falem o que quiser para mim e eu preciso ficar passiva, porque se eu falar, pode ser que eu perca a amizade das pessoas. O valorizar é eu aceitar qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer orientação. Então, se o meu grupo vai para esse lado, eu vou também, porque eu não posso ficar sozinha. A gente precisa
estar disposto a abrir mão dos nossos interesses. Não é mais eu, é nós. Nós temos uma família que nós precisamos lutar por ela. Você está disposto a gastar seu tempo com o seu filho, para que ele sinta o seu cheiro, o seu afeto, que não tenha que buscar o afeto de outros homens. E aí a gente está falando da identidade masculina. Crianças que vão buscar em outras referências a referência masculina. Referência masculina é você, pai. Referência feminina é você, mãe. Não é a amiga, não é o tio, não é a professora da escola, porque ela vai passar, se a referência da tua filha é a figura feminina e é a professora, ela vai se identificar com os valores da professora. Se a referência do teu filho é o tio, é qualquer outra pessoa que não seja você, pai, ele vai seguir os valores que são transmitidos para ele. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. Você está disposta a ser uma mãe que respeita e honre a sua filha para que ela diga que incrível é esse casamento, eu quero isso para mim, vale a pena ter uma família. Eu atendo adolescentes que falam, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Porque se a referência de casamento é isso, né, onde um desrespeita o outro, onde um não escuta o outro, onde um fica culpando o outro, para que eu quero isso para a minha vida? Isso não é bom. Então, a gente precisa rever os nossos valores e os nossos conceitos. E eu queria terminar com essa palavra, que as crianças podem transformar uma geração. A gente precisa acreditar no potencial das nossas crianças, parar de subestimar elas, parar de achar que o fato delas estarem aqui no culto conosco, porque elas vão atrapalhar. Deus preparou uma mesa, e existe uma mesa farta para as crianças e os adolescentes. Tudo que temos é levá-los a essa mesa, e eles vão se alimentar. As crianças, elas têm necessidade de se alimentar espiritualmente. Você deixaria seu filho com fome? Quem deixa aqui seu filho com fome? E por que nós deixamos de alimentá-los espiritualmente? Por que na hora de ler a Bíblia estamos cansados, não temos tempo? Porque na hora de termos um momento com eles de conexão, não deu tempo. Não deu tempo de fazer. E elas não estão se alimentando espiritualmente, e elas precisam desse alimento diário, da mesma maneira que nós precisamos. E por que nós enfraquecemos na nossa fé? Porque muitas vezes nós não estamos nos alimentando. E aí, fracos, nós não conseguimos alimentar as nossas crianças. Então, não se distraia. Nós temos tantas coisas que nos distraem. E eu não estou dizendo que a minha vida com os meus filhos é perfeita. Eu não estou dizendo que eu consigo fazer tudo aquilo que eu planejo com eles diariamente. Mas eu tenho no meu coração o caminho que eu quero levar para eles. Eu tenho no meu coração a responsabilidade que eu, como pai, como mãe, para qual caminho que nós precisamos levar. E eu preciso levar os meus filhos para essa mesa. Eu preciso levar o Luíde, que é de 1 ano e 7 meses. Ontem eu estava orando, e agora ele está aprendendo a orar, e ele já põe assim a mãozinha no rosto dele. E é um valor que nós estamos passando para ele, de que aquilo é importante, que aquilo faz a diferença na nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria que você pudesse repetir comigo uma oração. Coloque a mão no teu coração. Se você não tem filhos, mas deseja ter, diga ao Senhor daquilo que o Senhor deseja. Profetiza isso, que esse filho que virá, o Senhor vai fazer
essa obra também. E eu queria que agora você repetisse comigo do seu lugar essas frases. Deus me deu os meus filhos, e eu gostaria que você repetisse o nome dos teus filhos. Deus me deu o Felipe e o Luíde. Eu lhe dou amor, e eles me dão alegria. Os meus filhos têm valor inestimável. São o meu maior tesouro nesse mundo. O meu amor por eles vai muito além de qualquer medida. Algumas vezes eu não consigo compreender que Deus o confiou a mim. Ele colocou em minhas mãos essas preciosidades. Por isso, Senhor, por favor, ajuda-me a ser o melhor exemplo que eu puder, a tornar-me amável e mais paciente do que eu sou. Ajude-me a guiá-lo no caminho que devem seguir. A lembrar-lhes todos os dias o quanto você o ama. Faze de mim um mestre da tua palavra e da tua verdade, para que busquem a ti e amem a ti. Por isso, pelos meus filhos e pela tua promessa de vida, eu declaro as bênçãos de Deus sobre os meus filhos. Continue com os olhos fechados. Senhor Deus, nós estamos aqui, diante da Tua presença, Pai, reunidos, ó Deus, e nós damos glórias a Ti, nós reconhecemos o Teu poder, a Tua majestade, Pai. Nós queremos, ó Deus, Te pedir, ó Deus, nós queremos declarar, Pai, as bênçãos do Senhor sobre as famílias dessa igreja, Pai. E declarar, Senhor, que essas famílias, elas pertencem a Ti. Deus, muitas vezes nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como nos conectar. São tantas barreiras, Senhor, que precisam ser quebradas, ó Pai. São tantos muros, ó Deus, que foram erguidos, ó Pai. Deus, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus dos milagres, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Por isso eu te peço, Senhor, desperta, Senhor, o nosso coração. Toda a área, Senhor, que está morta espiritualmente, Pai, que nos impede de nos achegar, ó Deus, aos nossos filhos, ó Deus, que nos impede de nos conectar com os nossos filhos, ó Deus, que seja, Senhor, transformada, Pai, que os seus filhos, ó Deus, não possam se acovardar, ó Pai, mas possam ter coragem, Deus. Nós temos um reino, Deus, para avançar, ó Deus, e nós precisamos preparar esse tempo para as nossas crianças, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, nos revestir, Senhor, de todo poder, de toda autoridade que foi dada a nós, ó Pai. Deus, a vitória já foi dada, Senhor, nós já temos a vitória em Ti, nos ajude a tomar posse disso, que nós não possamos temer, ó Deus, aquilo que o diabo está tramando, Deus, porque nós temos a Ti, nós temos o Rei dos Reis, nós temos aquele, Senhor, que luta por nós, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, vai à frente, Deus, vai à frente, Senhor, do coração de cada família, Deus, organizando aquilo que precisa ser organizado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que os pais, que os casais
tenham concordância entre si, que eles trilhem, Senhor, o mesmo caminho, Pai, que essa criança ela não se sinta dividida, Senhor, para qual caminho que ele vá, Deus, mas que eles possam caminhar como família com o mesmo propósito, Deus, que esse propósito seja, Senhor, chegar ao céu, Pai. Ó Deus, eu te agradeço por esse tempo, Pai. Eu agradeço, ó Deus, porque eu sei que a Tua palavra, Deus, não volta vazia, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa despertar, Senhor, o nosso coração para esse tempo, porque é por isso que nós fomos chamados, ó Deus. Nós estamos aqui na terra, Deus, para cumprir um chamado do Senhor. E nos ajude, Senhor, a realmente, Senhor, a poder cumprir o Teu propósito de vida, porque nós sabemos que o Teu propósito é um propósito de vida, em nome de Jesus. Amém. Rapaz, muito bom, né? A educação precisa ser intencional. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. A gente vai adorar o Senhor com mais uma canção. Como é importante, irmãos, a maior missão de um homem e de uma mulher que tem filhos é cuidar da sua família e cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. Então vamos cuidar dos nossos, para que a nossa fé não seja desacreditada pela maneira como nós cuidamos de nós e das nossas famílias. Vamos adorar o Senhor. Pode ficar de pé, irmãos, vamos adorar o Te amo, Deus, Tua graça todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser. A bondade me seguirá, bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pode se sentar, irmãos. Deus, obrigado. Obrigado por cada criança, por cada adulto que, ó Deus, por cada vida. Continua sustentando os teus filhos com a sua mão poderosa, os guardando, os protegendo de todo mal. Que o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz e tudo mais da qual você necessitar. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos ficar, irmãos, e encerrar nosso culto com um grande louvor a Deus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Olha que tremenda graça, ó que infalível amor. Ele tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Senhor. A salvação em Jesus, ela se estende a mim, ela se estende a todos aqui. Obrigado, Jesus. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, salva-se vida. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, aleluia. Oh, que tremendo.
Quero ver você declarar bem forte. Levanta sua mão assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus. Diga pra ele. Digno é o Rei que a morte venceu. Declare. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. A ti, Senhor. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Ai, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Esse amor nos alcançou. Obrigado, Senhor. A minha cruz levou. Oh, você deu sua vida. Estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Eu te agradeço, Deus, que a minha vida seja assim, em gratidão a ti, em gratidão a ti, oh, pelo que fez por mim. Aleluia, glória a Deus.